A verdade não revelada. Cada livro de sabedoria espiritual que você leu trouxe uma maior espiritualização de sua consciência, o que poderia ser chamado de descascar a pele da cebola, ou o refinamento da consciência. Cada livro, cada aula e cada princípio levado à consciência o preparou para aquele que está adiante, levando ao maior desdobramento e a esse ato da graça concedido aos indivíduos em um determinado momento de seu desdobramento, elevando-os ao estado mestre de consciência. Um parêntese na eternidade do autor. Sempre, desde a minha experiência espiritual, viver em dois mundos tem sido difícil para mim. Viver naquela consciência superior e depois descer para a Terra, ir àquela consciência e voltar à Terra. Mas nunca foi tão difícil quanto em 1963. Aquele ano marcou outro período de iniciação para mim, mas, embora em 1962 eu já soubesse o que aconteceria, não tinha conhecimento de sua intensidade, duração ou a natureza da mensagem que seria revelada. Não é estranho, portanto, que aquele ano tenha revelado o desdobramento mais elevado, a consciência superior. Isso você entenderá ao estudar o trabalho que aconteceu durante esse período. Com cada desdobramento sucessivo, algo estava rompendo, levando ao ensino de ir além das palavras e pensamentos, de ir além da mente. Esta ideia que você encontrará em todo o trabalho de 1963, revelando a natureza da vida como ela é, vivida quando você vai além da mente e além dos pensamentos. Além de ter pensamentos, além da razão. Esta é a revelação da natureza do sabá e da graça. Uma obra desse tipo leva ao ponto mais alto da consciência que já foi revelada no caminho infinito. E parece que é o ponto alto na revelação de Moisés e Jesus, e provavelmente também de Buda. O caminho do meio. O sentido carnal do homem não pode entrar no reino dos céus, do espírito. O sentido carnal saudável é tão ilusório quanto o sentido doentio, e o senso do homem bom é tão ilusório quanto o sentido do homem mau. O caminho do meio, ou consciência espiritual, não se ocupa em trocar o sentido do homem errôneo pelo sentido do homem correto, mas conhece apenas o homem espiritual, ou o Filho de Deus. No trabalho de cura, como entendido em O Caminho Infinito, estamos ignorando e desconsiderando o sentido físico ou corporal do homem. Bem ou doente, rico ou pobre, bom ou ruim. Nós não estamos desconsiderando ou ignorando um homem corpóreo ou um homem físico, pois não há nenhum. Mas estamos ignorando ou desconsiderando o sentido físico ou corporal do homem. O sentido corporal é o tentador. A verdade curativa é a nossa consciência do homem incorpóreo e do universo.
Melquisedeque, ou o Cristo, que nunca nasceu e nunca morrerá, é o homem verdadeiro. E aquilo que vemos, ouvimos, provamos, tocamos e cheiramos é nossa falsa sensação daquele homem. Não há um homem falso, um homem caído ou um homem físico, mas existe uma falsa sensação de homem que nós mantemos. O significado da ascensão. No caminho espiritual, começamos uma jornada estudando a verdade, aprendendo e praticando a verdade. Nós nunca alcançamos a meta da realização. Entretanto, até que alcançamos além da mente e seu conhecimento da verdade, até tornar-nos a verdade. Aquilo que estou procurando, eu sou. O caminho infinito do autor. No monte, em elevado estado de consciência, Moisés percebeu o eu sou e assim se tornou eu sou. No entanto, ainda havia um sentido de Moisés, como é evidenciado pelo fato de que ele falou de si mesmo como sendo lento no falar. A realização do eu sou prevaleceu. No entanto, e com essa grande iluminação, chegou a um tal nível de consciência que ele foi capaz de conduzir os hebreus da escravidão para a terra prometida. Se Moisés tivesse sido capaz de crucificar ou abandonar completamente o sentido mortal de si mesmo, que ainda permanecia, ele teria sido capaz de entrar na terra prometida ou no céu, mas ele estava ainda preso por um senso finito de si mesmo. Jesus, no entanto, não apenas conhecia a verdade, mas compreendia e tornava-se a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. No entanto, um sentido de Jesus, o homem, ainda permaneceu, porque ele disse: Eu, de mim mesmo, nada posso fazer. Se presto testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. João 5:30-31. Esse senso pessoal de si mesmo teve que ser crucificado, como eventualmente deve ser em todos nós, ou não ascenderemos à terra prometida. A realização de nossa identidade espiritual. A percepção de Jesus da necessidade da crucificação, de elevar-se acima do aparente sentido mortal de si mesmo, permitiu-lhe fazer a ascensão. A ascensão é sempre a mesma: subir acima da mente, acima de conhecer a verdade, até a própria verdade. Em muitas aulas e até mesmo em alguns dos escritos, eu disse que não entendi o motivo da crucificação de Jesus. Por que aconteceu ou por que teve que acontecer? Se era mesmo necessário. Isso me intrigou. E eu admiti francamente isso. Não foi até o ano de 1963, quando eu mesmo passei pela experiência, que a razão e a necessidade da crucificação de Cristo Jesus me foram reveladas. De alguma forma, depois dessa experiência, a memória dele passou de mim e eu não pude trazê-la à lembrança consciente.
até que, mais tarde, a cena inteira me foi revelada novamente, quando eu passei pela experiência da ascensão, subindo acima da mente, até a verdade, ela mesma. O significado da experiência de Jesus no Monte da Transfiguração. Isto é o que eu vi na afirmação de Jesus: aquele que me vê, vê aquele que me enviou. João 12, 45. Ele revelou que tinha atingido a meta do eu sou. Eu sou o caminho. Tu que me vês, tu vês Deus, pois eu e Deus somos um. E há uma experiência em que ele provou isso. Ele levou 3 discípulos para o chamado Monte da Transfiguração, que novamente é a alta consciência. E ele revelou a eles os profetas hebreus que deveriam estar mortos. Mas, para o seu sentido esclarecido, eles não estavam mortos. E ele provou aos seus discípulos que eles estavam vivos e que eles estavam com ele na forma. Se ele os traduziu em forma visível, ou se ele traduziu a si mesmo e os discípulos em forma invisível, não faz diferença, porque é a mesma experiência. Ele traduziu. Ele demonstrou aos seus discípulos a verdade que ele mais tarde provou. Eu dou a minha vida para que eu possa tê-la de novo. Eu posso andar no reino invisível e posso voltar, porque eu sou o Espírito. Eu sou o caminho. Por causa da experiência de Jesus no Monte da Transfiguração, eu entendo agora que a crucificação não era necessária para ele e que ele poderia ter evitado isso. O autor diz: eu entendo agora. Em 1963, um ano antes de sua passagem. Minhas divergências com o autor sempre foram sobre a figura única, melhor dizer, revelação de Jesus. Agora, com a declaração do autor, vemos a profundidade e a imensidão do mistério de Jesus, muito além da compreensão humana. Mesmo para aqueles que atingiram um elevado estado de consciência, de iluminação. O mistério é infinito. Nota do tradutor. Enoque foi arrebatado sem conhecer a morte. Elias foi levado sem conhecer a morte. Isaías também pode ter sido arrebatado. Portanto, foi-me mostrado, através da experiência de Jesus no Monte da Transfiguração, que ele poderia ter sido levado sem conhecer a morte. Mas, quando ele tomou conhecimento da traição, do julgamento e da ameaça da crucificação, ele escolheu aceitar a morte corpórea, a fim de revelar aos seus discípulos que a morte não é uma experiência, mas um sentido ilusório que deve ser entendido e visto através dela. Sim, provar o que se chama de vitória sobre a morte. Mas discordo de que ele tenha tomado conhecimento. Ele sempre soube como consciência, e isso aparece em vários momentos das Escrituras, inclusive em forma de profecias do Velho Testamento. E até mesmo a conversa com os profetas no Monte da Transfiguração foi sobre este assunto.
Apesar da grande transformação do autor em sua visão de Jesus Cristo, no correr dos anos, ele persistiu, vendo traços tipicamente humanos que, na minha opinião, nunca existiram. Nota do tradutor. A morte não é uma condição pela qual uma pessoa realmente passa. Não há morte. Ninguém nunca morreu. Deus não tem prazer na morte. A morte é uma experiência apenas do sentido corpóreo, o sentido que atesta que somos físicos, mortais, finitos. Mas a própria morte nunca é uma experiência do nosso verdadeiro ser. Ao permitir-se experimentar a morte corpórea, Jesus revelou que não há morte, e revelou-se no que parecia ser a mesma forma corpórea com todas as suas feridas. Então, tendo servido a esse propósito, ele não tinha outra função aqui na terra. Sua presença continuada seria apenas um embaraço para os discípulos, para Roma e provavelmente para si mesmo. Jesus ascendeu da forma corpórea. Ele foi arrebatado. Isso pode ser interpretado como ele se elevar além da mente. Ele se elevou acima de sua própria mente, porque é somente na mente que o sentido corpóreo pode ser considerado, não nas faculdades espirituais. Em nossas faculdades de alma, somos espírito. Nós não vemos uns aos outros espiritualmente, quer estejamos aqui neste plano, quer olhemos para aqueles que foram para outro plano, ou para aqueles que ainda não nasceram. Não saber a verdade, mas ser a verdade. Essa revelação é a prova da mensagem de que deve haver descanso para o meu povo. Deve haver um descanso da atividade da mente. Pensar pela nossa vida, temer pela nossa vida, conhecer constantemente a verdade para evitar alguma experiência ruim. Deve haver um sabá. Sábado, o 7º dia, o dia do descanso de Deus no Velho Testamento, para os judeus. Nota do tradutor. E neste sábado vivemos pela graça, porque então não conhecemos a verdade, mas a verdade se revela a nós e tornamo-nos a própria verdade. Não é uma atividade da mente, é a alma se revelando. Quando você alcança aquele nível em que, ao invés de procurar por uma verdade, lendo ou estudando febrilmente para se agarrar a alguma verdade, você pode relaxar e descansar na verdade, sem pensar, sem falar ou pensar. Você pode ser um estado de consciência e então entender o significado de o homem não viverá somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Você descobrirá, então, que toda palavra, todo sentimento, toda emoção e todo pensamento que vem até você de sua profundidade interior é o que você vive agora. O Espírito guia, dirige, sustenta, protege. Ele vai na sua frente, endireitar os caminhos tortos. Isaías 45:2. Nosso objetivo final deve ser viver em
através de e como Deus. Se não for para fazermos isso, por que o Mestre ensinou: não vos preocupeis com a vossa vida? Mateus 6, 25. A vida é para ser vivida pela graça, sem força, sem poder. Ele é destinada a ser vivida por cada palavra de Deus. E recebemos em nossa consciência. No caminho infinito, os alunos estão sendo alimentados com as palavras de Deus, que foram reveladas pelos profetas, santos e videntes. Os estudantes tomam-nas em suas mentes e elas se enraizam profundamente em sua consciência, até que eles também se elevam acima do nível da mente, onde possam pensar, onde possam viver sem pensar. Seja receptivo à voz pequena e silenciosa, pois Deus não está no redemoinho, Deus não está em seus problemas, Deus não está em seu pensamento, Deus não está nos livros, Deus está na voz pequena e silenciosa. Quão silenciosa e pacificamente é necessário viver para escutar essa voz, para receber seus ensinamentos e participar de sua graça. Há sempre uma suficiência da graça de Deus presente para este momento e, portanto, temos apenas que estarmos quietos neste momento para recebermos uma suficiência da graça, mas apenas para este momento, agora. O ensinamento do caminho infinito é a compreensão de que aquilo que estou procurando, eu sou. O objetivo é elevar-se acima da mente. Eu, pessoalmente, não inventei nem criei esta mensagem. Ela foi recebida e sempre foi recebida através da escuta, às vezes em momentos de meditação profunda, às vezes em períodos de iniciação, às vezes dando palestras e aulas, mas sempre em estado de receptividade. Esse estado de receptividade tem sido meu maná escondido. É aquilo que produziu tudo o que aparece como esta mensagem e tudo o que levou essa mensagem ao redor do mundo. Como você aprendeu a trabalhar duro e por muito tempo com os princípios de O Caminho Infinito, você deve aprender a parar de fazer isso ocasionalmente, às vezes por um dia ou dois, e dizer para si mesmo: deixe-me não confiar em minha mente, deixe-me relaxar em Deus. Quando esses princípios são incorporados em você, sua alma começa a alimentá-lo, até que você realmente tenha esse maná escondido. No entanto, continue trabalhando com todos os princípios que são enfatizados em todas as páginas dos escritos, mas não faça disso um dia de 8 horas. Reserve um tempo para trabalhar no jardim, leia um bom livro ou talvez um romance divertido. Nunca acredite que o caminho infinito está tentando ensiná-lo a mentalizar. A atividade mental é necessária somente quando você está aprendendo a verdade. Quando você está alimentando a consciência com a mensagem da verdade.
Não queremos que o estudante do caminho infinito viva de afirmações e negações, porque isso não é viver pela graça de Deus. Convide a alma. Sua alma resplandece enquanto você se senta, caminha ou dorme. Relaxe nisto, sem palavras e sem pensamentos. O sábado espiritual. O fruto de permanecer nestes princípios é um período de descanso, e este é o verdadeiro significado do sabá. O sábado que Moisés ordenou aos hebreus que observassem era um período de descanso para sempre. Trabalho por 6 dias. Sim, trabalhe para conhecer esses princípios. Mas, após os 6 dias de trabalho, você chega ao sábado. O que significa que, para o resto de seus dias, você vive pela graça de Deus, pelo meu Espírito. Por fim, você chega a um nível em que percebe que eu sou Deus. E a palavra que ele transmite a você é seu pão, carne, vinho e água. Quando você tiver alcançado uma quietude e confiança, pode ter certeza de ter encontrado no sabá. Veja o que acontece no 7º dia, enquanto seus discípulos oravam, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho comida para comer que não conheceis. João 4, 31, 32. Ele lhes dizia que não saíssem para comer carne, mas para descansarem no sábado. Do eu tenho, sem palavras, sem pensamentos, sem força, sem poder. Os estudantes que estão prontos para o sábado devem preparar-se para isso, aprendendo a repousar nesta percepção, que minha alma tome o lugar em vez de minha mente. Então, toda vez que você voltar-se para dentro, algo novo e fresco surgirá. Na consciência do sabá, você não precisa sair e comer carne, porque você a tem. Por qual direito? Pelo seu reconhecimento de que você e o Pai são um. Por 6 dias você tem trabalhado para estudar e treinar a si mesmo. E aqueles 6 dias, lembre-se, são para a maioria de vocês muitos anos. Mas vem um descanso para o meu povo. Lá vem um sábado. E é aí que você, para toda a sua luta metafísica, relaxa e deixa a graça viver sua vida. Quando você chegar ao 6º dia de sua prática, apenas sorria. Eu não preciso orar por nada. Eu já tenho o maná escondido que o mundo não conhece. Você vê como o ensinamento da Bíblia é velado? E como é necessário uma consciência transcendental para desvendá-lo. Os místicos não o esconderam. As palavras escondem. Aqueles poucos estudantes que têm escutado e estudado com o ouvido interno devem agora estar entrando nesse período do sábado. Quando podem sentir dentro de si: eu não conheço nenhuma verdade. Eu posso viver das citações de ontem. Eu não posso viver das citações de ontem. A única verdade que eu sei é o que está chegando hoje. No que me diz respeito,
Estou vivendo no período do não conhecimento, em que todo dia eu vou receber o maná para aquele dia, para ouvir a tua voz. Uma pessoa em que está na consciência do sábado percebe: tua graça é minha suficiência para este momento. E ela está satisfeita. Ela está descansando, não apenas na certeza de que a graça de Deus é sua suficiência, mas que há uma suficiência da graça de Deus. Nessa consciência da graça, ela se estabelece em uma consciência de paz. Os 6 dias de luta acabaram e hoje ela se recusa a trabalhar. Então, vem o que quer que esteja por vir. A verdade no caminho infinito é a escritura espiritualmente interpretada. Por causa disso, você pode voltar à sua própria consciência e extrair a interpretação espiritual das passagens que chegam até você. A interpretação pode vir de uma forma diferente de que eu lhe dei, mas o princípio será o mesmo. O caminho infinito leva você através dos 6 dias do trabalho, o pensamento e o conhecimento da verdade, a busca da verdade, reflexão da verdade, meditação da verdade, até que você chega além da atividade da mente ou do intelecto. Finalmente você chega a um lugar onde pode descansar em silêncio e confiança, porque agora não está mais vivendo sua própria vida. Cada palavra que flui de Deus para a sua consciência torna-se o pão, o vinho e a água. Torna-se sua saúde, força, vitalidade e todas as coisas que são necessárias para a sua experiência. Minha doutrina não é minha. Estamos na Terra, mas pela única razão de mostrar a glória de Deus, não a nossa. Isso nunca significou que devemos nos glorificar em nossa sabedoria, nossos dons ou em nossa habilidade, mas sim que devemos reconhecer que o que parece ao mundo como tudo isso não é realmente nosso, mas dele. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 7,16. Assim, também, tudo que o Pai tem é meu. Eu estou mostrando a glória de Deus, não a minha. Na mensagem do caminho infinito, estou falando a mensagem de Deus, não a minha. Tudo o que aparece como a prosperidade ou sucesso do caminho infinito não é minha prosperidade ou sucesso, mas sua glória, sua graça. Até este ano, nunca falei abertamente sobre minhas próprias experiências espirituais, minhas iniciações ou meus contatos com o infinito invisível, porque sei que não há preparo no Ocidente para a compreensão de tais coisas. Este ano, no entanto, eu não fiz segredo do fato de que, por 8 meses, eu tenho estado sob uma iniciação interna, por meio da qual um desdobramento mais elevado da mensagem tem chegado. Parte da minha função durante este tempo tem sido levantar a própria mensagem do caminho infinito,
da linguagem metafísica para a linguagem mística, para que nossos alunos comecem a viver apenas na linguagem mística. Mesmo quando todos tentamos viver apenas a vida mística. E, no entanto, não nos separamos do cotidiano de viver, porque sempre deve haver atividade construtiva. Deve sempre haver trabalho. Sempre deve haver todas as atividades que estão acontecendo no mundo da natureza humana. Mas elas devem ser elevadas para uma consciência mais elevada. Mesmo que algum meio de troca, como o dinheiro, possa sempre ser necessário, pode haver um grau maior de amor e graça no compartilhamento de sua atividade. Não precisa ser o que é chamado de dinheiro vivo e frio. Pode ser um dinheiro espiritual e caloroso. Isto está escrito apenas para que você possa saber que em sua vida, em sua atividade, seu negócio ou sua profissão, você também deve perceber que a natureza de sua experiência é que Deus pode ser glorificado, que Deus pode falar através de você, cantar através de você, brincar através de você, ou Deus fazer negócios através de você. Mas sempre é Deus funcionando através e como seu ser individual. Crucificando o sentido pessoal. Em todos nós, no entanto, permanece um sentido finito do eu, em que, em última análise, deve ser crucificado. Moisés tinha um sentimento de sua indignidade. Jesus teve isso por um bom tempo em seu sentimento de eu. De mim mesmo não posso fazer nada. Eu tinha sem dúvida esse conhecimento de que eu não poderia levar adiante e prosseguir com a mensagem do caminho infinito. E cada um de vocês tem isso, na medida em que acreditar ter uma habilidade, uma sabedoria ou um talento. Nesse grau você ainda tem, e na medida em que você continua a tê-lo, em última análise, esse sentido pessoal terá que ser crucificado, até que, no final, você possa receber. Eu não tenho nenhuma verdade. Eu não conheço nenhuma verdade. Eu não tenho nenhuma habilidade. Eu não tenho nenhum talento. Eu sou a verdade. Eu sou o talento. Eu sou a habilidade. Naquele momento, a humanidade morreu. A cristandade foi renascida e revelada em sua plenitude, e a ascensão ou transição pôde acontecer. Isso é repetido na mensagem do caminho infinito, repetidas vezes, nas passagens que nos lembram que o sentido pessoal do eu, que deve morrer. O sentido pessoal do eu, que deve ser crucificado. Todo o nosso estudo, todo o nosso conhecimento da verdade, todo o nosso mistério de cura deve eventualmente levar ao período do sabá ou da graça, que é a total e completa entrega do ego, para o propósito de que Deus possa viver na terra como Ele está vivendo no céu. Não há mais homem no céu e homem na terra. O homem que desceu e o homem que subiu é um e o mesmo. Os dois se tornaram um.
Não há mais um reino dos céus e um reino da terra, mas o reino dos céus é manifestado na terra em unidade, na percepção de que eu, Deus, sou a consciência individual, minha e a sua. Eu me volto para dentro, para que eu, Deus, possa revelar a si mesmo através da palavra. Para eu, Joel, enquanto permanecer um eu, Deus e um eu, Joel. Quando eu, Deus e eu, Joel, podem sentar na mesma cadeira e comungar um com o outro, isso está ficando muito próximo da unidade. Não tão próximo quanto será algum dia, quando eu ascender ao Pai e assim me tornar o Pai. Aqueles estudantes que compreendem que o caminho infinito é uma revelação do próprio Deus aparecendo na Terra, é claro, entendem que o propósito dessa revelação é que eles possam ir e fazer o mesmo. Pois, se eu não for embora, o Consolador não virá a vós. João 16, 7. Se continuarem a pensar nisso como a demonstração de Moisés, Isaías, Jesus, João, Paulo, Joel ou qualquer outra pessoa, perderão a verdade que cada um vem demonstrando para revelar a natureza universal da verdade. Como a verdade torna-se velada. O que sempre coloca o véu de volta na verdade que eu sou o que eu sou. Êxodo 3,14. É que aqueles que ainda não a atingiram, aqueles que ainda não alcançaram a consciência espiritual ou a demonstração de sua capacidade espiritual, sempre amam a mensagem, tanto que eles se tornam benfeitores e saem pelo mundo para tentar espalhá-la para todos, mas eles não a têm. Então se perdem, porque a verdade só pode ser revelada pela verdade, não por um ser humano. A verdade só pode ser revelada através das faculdades da alma, não através da mente. Sempre que pessoas bem intencionadas saem e começam a ensinar a verdade através da mente, elas estão preparando a geração para outro período da ausência de Deus na Terra. É sempre o benfeitor que fica no caminho da demonstração espiritual, o benfeitor ou o egoísta. Quando há uma organização, há um certo número de pessoas servindo como professores, e como as demandas da organização não permitem esperar por aqueles que estão espiritualmente sintonizados, as pessoas mais próximas a esse estado assumem o trabalho. Porque o caminho infinito não é uma organização. Isso não é necessário. Podemos ficar satisfeitos se encontrarmos 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 iluminados para ensinar. E se nunca tivermos mais, não faria diferença, porque 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 podem fazer mais pelo mundo do que 10.000 não iluminados. Portanto, aqueles que procuram ensinar sejam vigilantes e que cada pessoa exerça discernimento ou discriminação espiritual. Quando procurar ser ensinado, então ela tem certeza de que aqueles que ensinam estão mostrando a consciência quadridimensional
e não meramente algum conhecimento que pegou de um livro. Então, podemos evitar o que sempre aconteceu antes: a perda da verdade através do ministério daqueles que não atingiram a iluminação espiritual. Lembre-se de que esta elevação acima da mente, acima de palavras e pensamentos, não elimina a mente, palavras ou pensamentos, mas elimina a vida por eles. Por exemplo, não houve um dia em nossa experiência metafísica, quando vivemos primariamente por afirmações, esperando assim trazer harmonia. É verdade que, por nossas palavras, por nossos pensamentos da verdade, nossas afirmações da verdade e nossa lembrança da verdade, trouxemos uma medida de harmonia, mas nos dias do sabá e da graça, isso não é mais verdade. Nós não vivemos por palavras ou pensamentos. Nós vivemos pela graça. É verdade que a atividade da graça pode vir a mim como palavras e pensamentos. E então ela pode ser transmitida a você em palavras e pensamentos. Mas eu não estou vivendo por essas palavras ou pensamentos. E você não está vivendo por eles. Estamos vivendo pela graça que produziu as palavras e pensamentos. Eu estou vivendo no sábado, descansando de declarar palavras e pensamentos, para receber palavras e pensamentos e deixá-los fluir, cheios do Espírito de Deus. O Espírito Santo está neles porque não os inventei, não os organizei. Deixo que fluam através de mim. Tais palavras e pensamentos têm poder. Estes são os pensamentos de Deus que fazem a terra derreter. Então, estas são as palavras de Deus, que são rápidas, poderosas e mais afiadas do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4, 12. Embora ainda venham através do professor. Mas tudo o que você tem a fazer, na verdade, é lembrar das tantas vezes que você afirmou declarações da verdade, porque pensou que elas iam remover algum erro ou trazer alguma harmonia. E de tantas vezes que você ponderou a verdade pela mesma razão, e você saberá, então, que estava vivendo por palavras e pensamentos. E às vezes, palavras e pensamentos de livros. Mas agora não. Agora você vive pela graça. E a graça aparece como a mensagem que você pode falar ou escrever. E porque é uma mensagem da graça. As pessoas que a ouvem ou leem são curadas e têm suas vidas transformadas. Daíse Silva Toscano, 29 de agosto de 2021. Gratidão.